Glória a Deus. Irmãos, então, como eu falei aos irmãos, nós hoje começamos esse período de ministração, onde entendemos que Deus tem muito a falar ao nosso coração. Este momento é muito precioso, é um momento que você precisa estar com o seu coração aberto, receptivo, para tudo aquilo que o Senhor tem a falar no coração. Não fique nunca num momento como esse, ouça a palavra de Deus pensando, aquela pessoa precisava estar aqui, olha como que essa mensagem fala para o meu esposo, olha como essa mensagem fala para a minha esposa. Não, faça um envolvimento pessoal com a palavra, né? Traga a palavra para o seu coração, traga a palavra para a sua vida, assuma a responsabilidade sobre a palavra de Deus, independente, não pense assim que essa palavra é para a pessoa, é para o seu cônjuge, é para o seu filho, é para aquela pessoa que não veio hoje aqui. Não, a palavra é para você. Então, entenda a palavra, traga ela para o nível da sua pessoalidade, da sua individualidade, e diga assim, como que eu conseguirei, daqui por diante, honrar a Deus, agradar a Deus, através desta palavra, amém? E eu quero ler com vocês hoje, Josué 7:25, vai ser o versículo base, que nós vamos refletir, e eu quero pregar no capítulo 7 de Josué, mas vou começar aqui com vocês nos 25, porque é no 25, que está a mensagem para os nossos corações. O texto diz assim, Josué disse, por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará sua desgraça. Então todo Israel o apedrejou também a sua família e os queimou no fogo. E hoje eu quero falar com vocês quando o pecado oculto destrói a família. Quando um pecado escondido, guardado, maquiado, ele é a fonte da destruição da família. Todo pecado, ele é altamente destrutivo. John Owen, um pregador puritano, ele diz assim, mate o pecado, ou ele te matará. Então a gente sabe que todo pecado, ele é altamente destrutivo, ele tem poder de causar destruição, mas poucas coisas são tão destrutivas quando o assunto é família, quanto a um pecado que está escondido dentro de casa. Há pecados que eles ficam do lado de fora, e há outros pecados que entram. E quando eles entram, eles têm um poder de destruição, um poder de causar desarmonia, um poder de causar destruição dentro das relações familiares. Então esses pecados, quando eles entram na nossa família, no nosso lar, eles se instalam então ali no coração da família, e eles então, como um veneno tóxico, eles contaminam os relacionamentos. E quando isso acontece, eles roubam a paz, eles tiram, a paz, eles enfraquecem a nossa autoridade como cristãos, enfraquecem a nossa fé, traz vergonha, traz o juízo de Deus sobre a nossa família. E você pode estar de mal de qualquer pessoa e de repente continuar seguindo a vida. Mas estar de mal de Deus, ou ter Deus como seu inimigo, é uma coisa muito ruim, porque a palavra de Deus diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não tem como escapar quando Deus olha para nós, quando Deus faz uma avaliação da nossa vida, da nossa história, e Deus de repente decide que aquilo não agrada o coração dele, e que ele vai se colocar no nosso caminho, que ele não vai deixar essa situação continuar, e a gente tem que dar graças a Deus quando ele se coloca no nosso caminho, e se interpõe às nossas ações. Então, aqui em Josué, no capítulo 7, nós encontramos uma dessas histórias trágicas, dessas cenas assim,
emblemáticas do Antigo Testamento. E aqui nós temos então esse quadro. Israel havia experimentado uma vitória retumbante em Jericó. A gente conhece a história, né? Israel foi lá, rodeou a cidade de Jericó, e depois, no 7º dia, as muralhas caíram. E é tão interessante vocês perceberem isso, tá, queridos? Porque do ponto de vista militar, não existe nenhum tipo de naturalidade na estratégia de Israel em rodear a cidade. Militarmente falando, isso daí só prova que o que lhes deu vitória na batalha contra Jericó foi a mão de Deus. Porque rodear a cidade do jeito que eles fizeram, gritar e tudo mais, rodear com o sacerdote não é estratégia militar. Isso daqui é estratégia de Deus. É estratégia que mostra que a vitória foi dada por causa do dedo de Deus, e não porque eles fizeram algo que do ponto de vista humano, que do ponto de vista da sabedoria secular, tivesse sentido. Militarmente não tinha sentido nenhum, mas espiritualmente o povo depositou a confiança em Deus, e eles receberam uma vitória maravilhosa em Jericó. Os muros caíram, Israel invadiu a cidade fortificada, destruiu o inimigo. E então passa-se um período de tempo, e eles vão agora invadir uma cidade pequenininha, uma cidade chamada Ai. E lá em Ai, eles sofrem então uma derrota humilhante. Eles são ali botado para correr, eles são humilhados, aquele povo chuta o traseiro de Israel, faz eles de alguma maneira correr do campo de batalha. E o motivo pelo qual eles perderam essa batalha não era militar. Eles eram preparados militarmente, eles estavam em maioria, eles eram mais fortes, eles tinham todas as vantagens para destruir a cidadela de Ai, mas eles então tombaram, e tombaram porque o problema que levou eles a fracassar não era falta de competência, não era falta de habilidade, eles estavam preparados para o desafio, mas espiritualmente eles não estavam. Então o problema era espiritual, e Deus usou então esta situação da derrota de Ai para poder tratar um pecado oculto que havia no meio do povo, mais especificamente dentro da casa de um homem. E um pecado dentro da casa de um homem foi o motivo do fracasso de todo um exército. Então, no centro aqui desta história, no centro desta tragédia, a gente tem aqui um sujeito chamado Acã. E o pecado de Acã, então, não é apenas um pecado pessoal, não é um pecado que teve implicação só sobre a sua vida, sobre a sua história. A escolha que Acã fez, quando ele decidiu, roubar, pegar aquilo que não lhe pertencia, trouxe consequências muito graves, trouxe consequências sobre a sua casa, trouxe consequências sobre o exército, trouxe consequências sobre a nação de Israel. Então essa passagem aqui, ela nos ensina claramente um princípio, que ninguém pode brincar com o pecado sem causar dano, sem causar machucado, sem causar ferimento, sem causar destruição. Quem mexe com o pecado, quem traz o pecado para a sua vida, está assumindo o risco de lidar com as consequências, de cair, de colher uma colheita muito ruim, e foi o caso de Acã. Então nessa mensagem aqui, o meu objetivo aqui é pegar o exemplo aqui de Acã, que trouxe algo para dentro da sua casa, e como que isso trouxe um malefício muito grande para ele, uma destruição muito grande para a sua casa. Então eu quero trazer para vocês aqui o modo como o pecado escondido de Acã trouxe desgraça sobre a vida dele, e o que nós aprendemos com isso, e o que Deus exige de nós, principalmente
dentro da nossa área de responsabilidade, que é cuidar da nossa casa, que é cuidar do jardim que Deus nos deu. Deus deu um jardim para cada um de nós. Deus deu um jardim para Adão, lá no começo da criação. E a responsabilidade de Adão era cuidar do jardim, era lavrar o jardim, era cuidar daquilo que Deus deu. Depois de Adão, Deus tem dado muitos jardins para nós. A sua família pode ter certeza que é um jardim que Deus te deu. A sua família é um lugar que Deus te deu para você cuidar, para você administrar, para você honrar a Deus dentro desse contexto. E eu quero então mostrar para você como que as consequências de um pecado escondido, não confessado, não tratado, não arrependido, ele pode trazer desgraça sobre você e sobre a sua casa. Primeiramente, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui que o pecado na família, normalmente começa quando alguém decide desobedecer a Deus. Então, pecado, por definição, é errar o alvo. Pecado, por definição, é um ato de rebelião contra Deus. Pecado, por definição, é quando você assume não fazer a vontade de Deus e fazer algo que deliberadamente é contra Deus. Então, eu quero que vocês notem aqui que o texto diz assim: os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Está no versículo 1. E lá no verso 20 e no 21 está escrito assim: Acã respondeu a Josué: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e o que fiz foi o seguinte. Ele faz a confissão dele: quando eu vi entre os despojos um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 ciclos, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Então aqui, o capítulo, ele começa, queridos irmãos, declarando que os filhos de Israel, eles cometeram transgressão, eles quebraram a palavra, eles deixaram de honrar o mandamento do Senhor. Em algum momento, Deus havia dado instruções claras do que deveria ser despojado, do que poderia ser conquistado como fruto daquela batalha, mas no caso daquela batalha específica, eles não poderiam pegar absolutamente nada do campo de batalha, tudo deveria ser dedicado a Deus. Então Deus deu orientações a respeito de coisas que eram condenáveis, coisas que eles não poderiam se apossar delas, mas o texto aqui logo em seguida identifica que o Acã foi o homem que tomou daquilo que Deus havia proibido. E aqui a gente precisa entender que Acã, ele não era um sujeito ignorante, ele não era um sujeito que ele não sabia dos preceitos de Deus. A ordem foi solene, ela foi apregoada no arraial. Todo soldado sabia do procedimento no campo de batalha, mas ele, de uma maneira deliberada, ele decidiu desobedecer, desconsiderar a palavra, desconsiderar o mandamento, e então ele toma dos despojos que pertenciam ao Senhor, e ele toma daquilo que era condenado, daquilo que ele não devia ser apropriado pelo povo de Deus. Então aqui a gente aprende que Acã, ele não pecou por ignorância, ele pecou de uma maneira deliberada, de uma ação consciente, sabendo de uma palavra, sabendo de um preceito, e ele passa por cima do preceito. O pecado, ele nasce assim, quando alguém sabe como deve se proceder.
alguém sabe como ele deve conduzir a sua vida. Existem pecados por comissão, que é como esse que Acã cometeu. Ele sabe da palavra, mas ele desconsidera e faz o contrário da palavra. E existem pecados de omissão, de ignorância, que são aqueles que quando a gente não conhece a palavra, mas o fato de você não conhecer a palavra, não justifica você de praticar. Se você pegar o seu carro e sair ali pela via, e você fizer algumas coisas erradas com o seu carro, e então a autoridade policial chegar até você e dizer assim, você está, o seu carro vai ser apreendido, você vai ser multado, e você dizer para ele assim, mas eu não conhecia a lei. O fato de você não conhecer a lei, não te justifica de praticar a lei. Então, a palavra de Deus, ela existe para nós conhecermos ela. O problema é que muitas das vezes nós a conhecemos, e mesmo assim nós a desobedecemos. E muitas das vezes nós simplesmente não agradamos a Deus porque não conhecemos. Mas a obrigação de todos nós é conhecermos a Deus, é conhecermos a sua palavra para o agradarmos. Mas aqui, quando Acã, ele é confrontado, ele finalmente confessa. E ele mostra como que o pecado dele, ele é uma crescente. Porque o pecado nunca é um ato isolado, ele não acontece de uma maneira assim, com uma combustão assim, pega fogo de uma hora para outra. O pecado, ele acontece dentro de uma progressão. E ele vai dizer então, olha só, ele vai dizer primeiramente que ele viu. Depois ele cobiça aquilo que ele viu. Finalmente ele toma aquilo que ele viu e cobiçou, e ele então esconde. Essa é a progressão do pecado na vida de Acã. E geralmente esse é o caminho comum do pecado oculto, do pecado não tratado. Geralmente um pecado começa com um olhar, com a falta de vigilância, com uma falta de percepção, de temor. Então ele começa com um olhar, e esse olhar então, ele te leva a crescer num desejo desordenado, num desejo escravizador, em algo que domina o seu coração, e por dominar o seu coração, você cede ao desejo do coração, e finalmente então ele vai se concretizar, e depois do ato, então a pessoa tenta se proteger, a pessoa tenta evitar as consequências, a pessoa tenta evitar a confrontação, a pessoa tenta evitar uma consequência daquele ato, uma punição. E quando nós olhamos para isso, a gente pensa, meus amados, que hoje ainda é desse jeito. É exatamente desse jeito, a dinâmica da vida mostra que é exatamente assim que as coisas funcionam. Muitos lares começam a ser destruídos, feridos, abalados, quando alguém dentro dele passa a tratar a vontade de Deus como algo subjetivo, como algo opcional, como algo que está no meu poder, se eu obedeço ou não obedeço. Os mandamentos de Deus, muitas das vezes, eles são relativizados. É mais ou menos assim, eu sei o que a palavra de Deus diz, mas eu não vou fazer. Eu sei o que Deus quer de mim, mas eu não vou cumprir. Eu decido aquilo que eu devo ou não devo obedecer. Então o pecado raramente vai aparecer já nesse estágio final de destruição, com toda essa proporção grande que ele toma. Geralmente ele vai começando, sendo nutrido, sendo fortalecido, sendo encorajado dessa maneira. Geralmente a gente vê alguma coisa, e essa coisa acessa o nosso coração, desperta uma cobiça no nosso coração, porque a Bíblia diz que cada um que é tentado, é tentado nas suas cobiças, na inclinação do coração. Então, o pecado, ele vai acontecendo assim. Olha o pecado oculto aí. Depois ele chega em casa para a esposa e fala assim: tá tudo bem? Tá tudo bem. Ele não conta que ele fez isso na rua. Vamos lá, irmãos. Então ele vai sendo tolerado aos poucos. Então as pessoas vão sendo encorajadas. Geralmente é um flerte.
é um flerte com uma mentira, é uma tolerância com uma cobiça. A gente sabe que aquilo que a gente está desejando é errado, é censurável, é condenável diante de Deus, mas a gente permite, lá no nível do coração, essas coisas darem lugar, crescerem. É uma pequena desonestidade, é uma prática secreta que a pessoa guarda ali em segredo no coração, é um hábito pecaminoso, não confessado, e as pessoas vão levando isso sem a devida gravidade, sem considerar isso como algo que a gente precisa tratar. Então, quando a gente olha para isso daqui, a gente pensa assim que o pecado, ele nunca destrói a nossa casa, ele nunca causa um impacto destrutivo no nosso lar de uma vez só. Pelo contrário, ele vai crescendo, ele vai tomando forma, ele vai se assenhorando. É como se fossem verdadeiras dinamites, explosivos, que você vai sendo colocado de uma maneira estratégica nos alicerces, nos pontos da casa, e de repente tudo aquilo é acionado, e quando aciona, existe então um efeito devastador na nossa casa, mas a gente não percebe que muitas das vezes essas dinamites, elas estão sendo instaladas no dia a dia, no nosso comportamento diário. Então muitas das vezes, a nossa casa, ela vai sendo enfraquecidas por pequenas desobediências que elas parecem ser controláveis, mas na realidade aquilo dali é só o começo da nossa perdição. Então o que nós precisamos fazer diante disso? Uma vez que a gente entende que o pecado, ele começa quando alguém decide desobedecer deliberadamente a palavra de Deus, então a gente precisa, em primeiro lugar, recuperar o temor pela palavra de Deus. Eu preciso ter um grau de apreciação, eu preciso ter um grau de reverência para com a palavra de Deus. Eu preciso entender que a palavra de Deus vai ser a minha proteção, ela vai me guardar de eu sofrer, de eu passar por situações de humilhação, de vexame, de perda. Então, aqui a gente nota que o problema de Acã não foi falta de oportunidade para ele conhecer, para ele ser equipado no conhecimento de Deus. Ele tinha a lei de Deus, ele sabia o que era certo e o que era errado, mas o que faltou em Acã foi falta de submissão à palavra de Deus. E muitas das vezes nós temos uma comunidade que ela é bem informada, nós temos uma comunidade que conhece bem de Bíblia, que é bem instruída na pregação, que ouve bons sermões, que tem acesso a estudos bíblicos. Hoje nós temos acesso a livros, temos acesso a bons pregadores na internet, na igreja, em todo lugar. Mas o que às vezes nos falta não é informação, o que nos falta é o temor de Deus, é nos submeter à autoridade da palavra. Então, queridos, casas fortes, lares fortificados no Senhor, não são construídos apenas com amor, trabalho, planejamento, sabe, todas aquelas coisas que faz sentido para a gente, tudo isso é útil, mas as casas fortes, elas são edificadas no temor do Senhor. Quanto mais nós formos reverentes e obedientes ao Senhor, mais nós vamos proteger a nossa casa. Então eu preciso me preocupar em conhecer a Bíblia, conhecer a palavra e aplicá-la no meu viver comum para garantir a saúde do meu lar, a saúde da minha casa. Então eu gostaria que você hoje perguntasse para você mesmo, pergunte para você mesmo, onde a minha vida está conscientemente desobedecendo ao Senhor? Porque às vezes a gente sabe onde a gente está errando, é verdade, eu sei sobre isso, é verdade, eu sei, mas eu ainda não apliquei, eu preciso mudar nisso. Quanto tempo você vai levar para aplicar a palavra na sua família? Quanto tempo você vai demorar para aplicar a palavra na criação dos seus filhos?
Quantos pais sabem que, às vezes, o que estão fazendo não é o melhor para os filhos? Sabe, são bem informados, mas não se submete à autoridade da palavra para educá-los na maneira bíblica. Quantos homens sabem que o jeito como estão tratando as suas esposas não honra o papel que Cristo entregou na mão deles? Mas vai levar quanto tempo para poder se submeter à autoridade da palavra? Porque não é a informação que transforma, não é o quanto você sabe que transforma, é o quanto você teme, é o quanto você se submete. E quando você se submete, em outras palavras, você está dizendo: eu estou vivendo a palavra, eu estou praticando a palavra. E Tiago disse a respeito disso para nós, ele disse: não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes da palavra. Amém? Em segundo ponto, a gente aprende aqui que o pecado pessoal, ele sempre produz consequências maiores do que a gente imagina. A gente precisa entender isso. Às vezes as pessoas não têm uma ideia da previsibilidade do pecado. As pessoas pensam que o impacto vai ser pequeno, que a destruição vai ser mínima, ou não vai ter destruição nenhuma, vai ser algo que vai passar desapercebido e a vida vai seguir. Mas o pecado pessoal, ele sempre produz consequências maiores do que nós imaginamos. E quando a gente pensa aqui nas consequências de Acã, provavelmente ele não previa isso. O texto aqui vai dizer para nós, nos versos 24 e 25, por isso, põe aí, verso 24 e 25, por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga. Diga assim: o pecado produz fraqueza. O pecado produz vergonha. Olha só, cerca de 3.000 soldados, bem treinados, crentes, tementes ao Senhor, vão para uma luta. E os caras dessa cidade pagã chutam o traseiro deles e mandam eles sair correndo. Eles passam um vexame, tudo por causa das consequências de um pecado. Outra coisa, esse povo dessa cidade chegam a matar 36 desses soldados. Repita comigo: o pecado mata. E aí, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diga comigo: o pecado fere. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Diga comigo: o pecado enfraquece. Então, queridos, Josué então, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, ao vale de Acor, com a prata, o manto, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que lhe pertencia. E Josué disse: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. Diga comigo: o pecado causa desgraça. E o pecado de Acã trouxe a desgraça dele e a desgraça da sua esposa, trouxe a desgraça dos seus filhos. Então Acã provavelmente pensou que o seu pecado seria algo secreto, uma vantagem que ele iria administrar no nível pessoal e a vida depois ia continuar, sem maiores consequências, sem maiores impactos na vida dele. Talvez ele pensou assim: Deus não está olhando, afinal de contas, as outras pessoas não estão vendo. Eu não sei qual foi o momento, como que foi a conjectura onde ele conseguiu entrar naquela situação, mas a verdade é que ele pensou que a vida dele estava entregue apenas
as suas decisões e não houvesse um poder, não houvesse uma autoridade, não houvesse um governo que estivesse de olho nele, mas Deus estava de olho em Acã. E então a sua escolha traz então uma consequência muito grande, traz derrotas para Israel. Gente que não tinha nada a ver com a decisão dele morre. 36 homens morrem no campo de batalha. 36 homens íntegros, 36 homens de Deus, 36 soldados que estavam ali para fazer o que Deus ordenou, sofreram consequências do pecado de Acã, porque o pecado dele não ficou só no nível pessoal, também foi para a esfera comunitária e começou a afetar as pessoas que estavam ao redor dele. Então aqui o texto deixa claro que Deus levou aquilo que Acã fez a sério. E por que Deus faz isso? Porque Israel é um povo pactual. Israel é um povo que tem relacionamento com Deus. Eu quero que você tenha um entendimento, meu amado, minha amada, de que você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você está num relacionamento pactual com Cristo. Cristo morreu e te inseriu na família de Deus. Muitas pessoas falam assim, para tentar justificar as suas ações: todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo está fazendo, mas parece que a gente não teve uma mãe que disse para a gente em algum momento da vida, o que as mães da gente diziam para a gente? Você não é todo mundo. Você é meu filho. Você é minha filha. Eu posso dizer para você também que você pode viver numa sociedade permissiva, onde as pessoas se dão a fazerem as coisas sem considerar o que Deus pensa. Mas eu quero dizer que você não é órfão, você é filho de Deus, você está num relacionamento com Cristo, e porque você está num relacionamento com Cristo, você não é todo mundo, você é o povo pactual do Senhor. E aqui nós vemos um princípio. O pecado, ele nunca fica isolado dentro do coração da pessoa que o pratica. Ele se espalha, ele é como um veneno, ele é como uma radiação, ele é como algo contagioso, ele vai atingir outras pessoas, vai afetar, ele vai manchar os ambientes, ele vai estremecer os relacionamentos. O pecado destrói. E por que a gente precisa entender isso? Porque isso protege a nossa casa. Isso protege a nossa família. Hoje tem muitas pessoas, nós vivemos numa sociedade permissiva. A marca do nosso tempo é o individualismo. A gente herdou o individualismo dos americanos. Em outras épocas, as pessoas pensavam mais nos efeitos das suas ações. As pessoas tinham uma vida mais conectada. As pessoas viviam uma vida dentro de um senso de pertencimento. Pertencimento à igreja, pertencimento à família, pertencimento à comunidade onde ela vive. Então as pessoas que cresceram dentro de uma sociedade com um senso maior de pertencimento, geralmente eles pensam que o que eles vão fazer pode resvalar nas pessoas que estão ao seu lado. Mas desde quando nós temos crescido nessa sociedade individualista, onde o homem é o centro de tudo, onde o que interessa é o que eu penso, então as pessoas hoje não têm muita preocupação com o que ela faz, se vai afetar ou não outra pessoa. Então hoje muitos pensam assim: se é um pecado, é só meu. Hoje tem muitas pessoas que às vezes de uma maneira arrogante diz assim: a vida é minha, eu não devo nada para ninguém. Tem muita gente de uma maneira arrogante diz assim: o problema é meu, quem paga minhas contas sou eu não devo nada para ninguém, não devo satisfação para a igreja, não devo satisfação para a minha família, a vida é minha, eu faço o que eu quero da minha vida, isso não tem nada a ver com a minha família, isso aqui tem a ver com a minha felicidade.
tem a ver com o meu sonho, tem a ver com o que eu quero para a minha vida. Então as pessoas são extremamente individualistas. Então, eu quero dizer para você, independente do que você crê, eu só tenho que discordar e dizer que isso não é verdade. A impureza secreta que você comete na sua vida pessoal vai afetar o seu casamento, vai afetar a sua esposa ou o seu esposo, vai afetar a vida dos seus filhos. Gente vai sofrer por causa de você, vai sofrer por causa de uma decisão, de uma escolha, de um sonho, de uma fantasia. Então, essa mentira, ela afeta essa confiança. As pessoas não conseguem muitas das vezes ser guiadas por essa confiança de causa e efeito, porque elas acreditam na mentira de que a vida é delas e que o que elas vão fazer não diz respeito a ninguém. E aí a gente percebe aqui que a ganância de Acã afetou a paz dentro do lar. A cobiça dele afetou a estabilidade espiritual da família. A corrupção moral, aquilo que ele fez por passar por cima do mandamento de Deus, trouxe sofrimento, não só para ele, mas para toda a sua família. E aqui, querido, nós precisamos então entender que a gente precisa abandonar de uma vez por toda a ideia de que o pecado é um assunto privado. O pecado não é um assunto privado. O pecado é algo que muitas das vezes começa na gente, ele é privado no sentido assim, de que eu e você, nós temos responsabilidade de nos conter, nós temos responsabilidade de nos autogovernar, nós temos responsabilidade de nos posicionar em obediência. Então nesse quesito, é minha responsabilidade proteger o meu coração, guardar o meu coração, me responsabilizar diante de Deus. Mas uma vez que eu cedo, eu preciso entender que esse pecado ele se afasta e ele pode ferir outras pessoas. Então, o que a gente precisa entender aqui é que dentro de um ambiente de lar, de família, as escolhas da gente, elas ensinam. Mesmo quando você não intenciona ensinar alguma coisa, as suas escolhas ensinam. As suas escolhas, você precisa imaginar que quando você toma uma decisão, existe uma plateia dentro da sua casa de olho em você. A sua esposa está te assistindo, os seus filhos estão te assistindo. O que você faz dentro da sua casa, ensina, não fica só em você. Isso se chama o poder da influência. O poder da influência. Não adianta você dizer para as pessoas assim: faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Porque isso não funciona. As pessoas vão não fazer o que você manda, mas vai fazer o que você faz. Porque o que eu faço e o que você faz tem muito mais efeito pedagógico, tem muito mais efeito no sentido de ensinar, de comunicar, de transmitir uma verdade, do que aquilo que a gente apenas fala. Então, a gente precisa entender assim, que o marido influencia a esposa influencia o marido, filhos são influenciados pelos pais, e muitas das vezes aquilo que os filhos fazem também influenciam os pais. Então, aqui eu quero ir para um terceiro ponto, que é o que nós escondemos no coração e dentro da nossa casa, revela também o que nós valorizamos. Terceiro ponto que eu quero destacar nessa pregação: o que nós escondemos no coração e dentro da nossa casa, revela o que realmente importa, o que realmente a gente valoriza. O texto diz assim, no verso 21: quando vi entre os despojos um belo manto de Sinar, 200 siclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 siclos, eu os cobicei, me apossei deles, e estão escondidos na minha tenda com a prata
por baixo. Acã aqui, ele vai lá e toma uma capa babilônica de Sicar. Ele pega prata e ouro. Tudo isso daqui eram coisas condenáveis pelo Senhor. Para aquele momento, para aquela batalha, Deus disse: não pega nada, é anátema, é maldito, não é para vocês isso. E ele pega isso, leva para a casa dele, esconde lá no meio da tenda, do jeito dele. Então o gesto de Acã, que é um gesto simbólico, é um gesto que mostra o que realmente era importante para Acã, o que era realmente importante dentro da casa de Acã. Aquilo que Deus havia condenado, ele, além dele abraçar aquilo, ele traz aquilo, e esconde dentro do espaço dele de convívio. É como se Acã, além dele desobedecer a Deus, além dele pecar, ele institucionaliza o pecado na casa dele. Ele oficializa o pecado na casa dele. Ele centraliza a prática dentro da casa dele. Ele esconde e guarda aquilo dentro da casa dele como algo precioso, algo que é guardado como um tesouro. Aqui fica muito claro que ele introduz aquilo que Deus rejeitou, mas ele não introduz o temor do Senhor dentro da casa dele. É como se aqui tivesse dois parâmetros: o parâmetro da importância da palavra de Deus, o parâmetro de prezar, de honrar a Deus, de ter a palavra de Deus como algo precioso, acatar, acolher a palavra de Deus, e o outro lado, aquilo que ele cobiçava, aquilo que ele desejava. E entre acolher o parâmetro de Deus, a palavra de Deus, ele acolhe aquilo que ele deseja. Aqui existe o que ele deseja e o que ele traz para dentro da casa dele, e o que ele esconde entre quatro paredes ao invés de tratar, mostra aqui o que de fato tem valor para ele. Isso daqui não é apenas algo que ele fez por causa do medo, isso daqui é porque era importante para ele ter aquilo dentro da casa dele. Aqui a gente vê, meus amados, que a casa de um homem deveria ser um lugar de obediência. A casa de um homem de Deus tem que ser um lugar de honra, tem que ser um lugar onde a palavra ela é institucionalizada, onde ela é valorizada, aplicada, vivida. Mas na casa de um homem de Deus, ao invés de obediência, ao invés de temor, aquele lugar se tornou um esconderijo de coisas que ofendem a Deus, um esconderijo de coisas condenáveis aos olhos de Deus. E aqui, amados, a gente deve pensar que isso também é a realidade de muitas famílias cristãs nos nossos dias. Isso acontece quando? Quando nós também permitimos entrar na nossa casa, permitimos entrar no nosso lar, aquilo que desagrada ao Senhor. E talvez aquilo que entre dentro da nossa casa não seja um objeto como uma capa. Porque às vezes os crentes são muito bons para serem supersticiosos, mas eles passam, enquanto eles estão supersticiosos, enquanto muitos estão coando aqui, né? Eu não gosto de coisa que atrai maldição, está coando o mosquito aqui, mas do outro lado a porteira está aberta, né? Para todo tipo de outras coisas erradas. Muitas das vezes, o que pode causar, o que vai trazer algum tipo de desgraça, algum tipo de coisa ruim na sua casa, não é um objeto, não é um amuleto, não é algo material, mas muitas das vezes isso também pode ser coisas que a gente tem que ter uma atenção, né? Mas o que mais pega nos nossos dias são as práticas. O que pega mais são os hábitos que nós temos como família, são os padrões, os modelos de como a gente é família, sabe? O entretenimento que a gente traz para dentro da casa, aquilo que a gente assiste no nosso televisão. Eu não sou um pastor legalista,
Eu não fico aqui dizendo para os irmãos, veja isso, assistir Globo Lixo, eu não fico falando nada disso, eu não fico controlando o que você assiste, eu acho que você tem que ter maturidade, né? Mas eu quero dizer que tem muita coisa que a gente assiste, tem muita coisa que a gente usa como padrão de entretenimento, que não é neutro, traz uma mensagem, traz uma lição. São coisas que ofendem a Deus, são coisas que a gente não deveria nomear na família de Deus. Então, tem muitas coisas que acontecem dentro da nossa casa, que acontecem dentro do padrão, do esconderijo, da gente colocar, algumas conversas, algumas concessões. E tem aquela questão também, meus irmãos, eu estou falando aqui do pecado oculto no lar. Tem coisas também que é assim, nem sempre o oculto é oculto porque a família não sabe. Às vezes é oculto porque dentro a igreja não sabe. As pessoas que estão do lado de fora não sabem. Mas às vezes dentro de uma casa existe os padrões ocultos que acontecem ali dentro. É os padrões de falta de respeito, é os padrões de violência doméstica, é os padrões de insulto, é os padrões de coisas que não deveriam ser nomeadas na família de Deus, mas é oculto. É oculto por quê? Porque acontece lá em secreto, aí quando as pessoas saem de dentro do ambiente da família, e vêm para o público, e vai para o serviço, e vai para o contato social, parece que ali tem uma família perfeita, parece que ali tem uma família que teme ao Senhor, mas lá dentro a gente sabe que o padrão das coisas ocultas, aquelas coisas que são condenáveis, que estão lá dentro, que faz parte, que toma forma no dia a dia da família, é o que rege o relacionamento, é o que rege a casa, é o que rege a família. Ao invés do temor ao Senhor, ao invés da obediência, esse padrão de coisas que ofende a Deus. Então, há lares onde entram recursos financeiros, que muitas das vezes são obtidos sem integridade, são recursos financeiros que vêm da corrupção. Há lares onde entra a pornografia, há lares onde entra, como eu disse aqui, a prática da violência, do xingamento, há lares onde entra a idolatria, onde Deus ali é substituído por outras coisas que são principais. Há lares que entram tudo, menos a centralidade de Cristo. E hoje, queridos, cada crente precisa olhar para o seu lar, é o foco dessa pregação. Cada um de nós precisamos olhar para o nosso lar e perguntar: o que nós estamos permitindo na nossa casa? O que eu estou permitindo na minha família que Deus reprova? O que eu estou permitindo na minha casa que está ofendendo a Deus? Que pode trazer a ira de Deus, que pode trazer o julgamento de Deus, que pode trazer uma disciplina da parte de Deus sobre a minha casa. Então esse é um caminho de nós tratarmos seriamente. O que nós estamos normalizando, o que nós estamos justificando como certo, o que nós estamos escondendo, né? Porque uma família de gente crente, eu vou dizer para vocês, ela não é perfeita. Eu não estou querendo aqui estabelecer um padrão inatingível, um padrão que te frustra, um padrão que você olha, se é desse jeito, eu vou desistir, porque eu não consigo ser desse jeito. Não, nós lidamos como família de crente, nós lidamos com a dura presença do pecado no nosso meio, mas uma coisa é nós sermos pecadores arrependidos, outra coisa é nós fazermos aliança com o pecado. A outra coisa é a gente institucionalizar o pecado. A outra coisa é a gente, colocar, implantar o pecado, sentar em cima dele e não fazer nada a respeito. E aqui eu quero encerrar dizendo que é a parte que importa para nós aqui, para te dar esperança. Porque talvez até nesse ponto da pregação, você só apanhou, você só tomou cajadada, você só foi confrontado. E talvez você pense assim:
ai de mim, que sou perdido, que sou pecador. Talvez você fale assim, se é desse jeito, eu vou abrir mão de tudo, estou ferrado, vou me lascar. Mas eu quero mostrar para você que existe esperança. Um lar, ele começa a ser restaurado, quando o pecado deixa de ser escondido, e ele passa então a ser tratado diante de Deus. Isso é importante. Isso que é importante. O importante talvez não é o caminho que foi feito até hoje, o padrão que foi estabelecido até hoje. O que é importante hoje é a mudança. É possível mudar, é possível ser diferente, é possível continuar amparado pela graça de Deus. O texto diz assim: então Josué, versos 19 e 20. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Verso 20, Acã respondeu a Josué: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e que fiz o seguinte. E aí ele conta que viu, cobiçou, se apossou e escondeu. Mas em Provérbios 28:13 tem uma mensagem que, junto com a mensagem da confissão, faz toda a diferença para nós. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e deixa, encontra misericórdia. Mais esperança para o seu coração. 1 de João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Então, note aqui, Josué chama Acã para poder dar glória a Deus. O que é dar glória a Deus? O que é glorificar o nome do Senhor? Glorificar a Deus é agradar a Deus, é honrar a Deus. É isso que significa glorificar a Deus. Dê glória a Deus, Acã, agrade a Deus, honre a Deus. Então, Josué então confronta Acã, para que ele honre a Deus, fazendo confissão dos seus pecados. E aqui, queridos, a gente entende que ainda que a confissão de Acã tenha vindo de uma maneira tardia, porque existe uma diferença, tá, queridos? Note isso daqui, é muito importante. Existe uma diferença de você ser pego e de você se arrepender. Tem gente que só para quando é pego. Tem gente que só se arrepende quando é flagrado. Tem pessoas que só reconsidera mudar a vida quando é exposto. Isso não é arrependimento, é só a pessoa lidando com a consequência da ação dela. Mas o melhor de tudo, queridos, é que ao invés de você ser surpreendido, você ser pego, a melhor prova de um coração que quer honrar a Deus, que quer agradar a Deus, é a pessoa que para imediatamente. Quando ela é iluminada por Deus, quando Deus toca o coração dela, ela para imediatamente o que está fazendo de errado. Ela se arrepende e ela vai se retratar, ela vai se consertar. E aqui a gente vê o Acã como alguém que ele fez confissão tardia. Ele fez confissão dentro de um contexto onde a espada de Deus já estava sobre a cabeça dele, né? Agora, tem um princípio aqui nesse texto que é trazido à luz, que aquilo que é escondido, aquilo que a gente tenta administrar no oculto, estraga a gente, estraga as pessoas, estraga a igreja, estraga a família. Manter coisas erradas no particular, sem tratar, estraga. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa confessar diante de Deus. E a palavra confessar, ela vem de um verbo, que é o verbo homologar, que é você concordar com os termos de Deus.
Quando você confessa algo, primeiramente você chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, eu concordo que eu pequei. E Deus está dizendo assim: está certo, você pecou. Mas aí você diz assim: mas Senhor, eu estou arrependido. E Deus disse: está certo, é assim que tem que ser. E você diz então para Deus: Senhor, me perdoa, porque eu creio no teu sacrifício. E Deus diz assim: está certo, eu perdoo e tenho provisão de perdão para você. É assim, é homologar as coisas diante de Deus, é tratar as coisas diante de Deus. Mas a Bíblia é clara para nós aqui quando diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, não vai adiante. Pode até ser que em algum momento da vida você se sinta como aquela pipa que você está soltando linha. E está soltando linha, e a pipa está indo longe, e dá aquelas desbicadas, e você vai para baixo, e vai para cima, e você parece até que você tem liberdade, mas chega uma hora que aquele que está com a mão na corda, a mão na linha, ele começa a puxar a pipa. Ele começa a puxar a linha, ele começa a te trazer, e você não tem controle, você está no vento, mas você não tem controle, porque a tua mão está nas mãos de Deus, a tua vida está nas mãos de Deus. Então, queridos, o texto aqui aponta para nós, para esta realidade que aponta de uma maneira mais misericordiosa para aquilo que Jesus fez na nossa vida. No Evangelho, a gente vai aprender que não existe restauração sem arrependimento. Para ter restauração, tem que ter arrependimento. Deus pode tudo, Deus pode te perdoar, Deus pode te dar uma nova vida, mas tudo começa com arrependimento no coração. A gente aprende aqui, queridos, que para aqueles que se arrependem, existe uma graça suficiente, existe uma graça que cobre, existe uma graça que perdoa, existe uma graça que restaura, existe uma graça que fortalece, que firma os seus caminhos e te dá condição para você seguir a vida. Então, queridos, aquele que está em Cristo, ele pode até sofrer com a vergonha, com a humilhação, mas ele passa tudo isso suportando em Cristo. E aqui eu finalizo dizendo que muitos lares, eles só permanecem doentes, destruídos, raquíticos, totalmente enfermos, porque não é porque ouviram a verdade, não é porque deixaram de ouvir, não é porque não tiveram acesso à verdade de Deus, mas porque as pessoas, ao invés de levar tudo diante do altar, levar tudo diante do trono das misericórdias, preferem esconder, preferem tratar as coisas. As pessoas escondem tudo. Eu quero pedir para o Ministério de Louvor, pode subir aqui. As pessoas escondem tudo, escondem a frieza espiritual, as pessoas escondem a impureza, as pessoas escondem a amargura, as pessoas tentam jogar tudo debaixo do tapete, esconde, leva a vida com uma vida dupla, mas chega um momento que a estrutura da casa não aguenta, presta atenção, chega um momento que a estrutura da casa não aguenta, chega um momento que a família não suporta, chega um momento que a casa cai, chega um momento que a família desmorona, e quando isso acontece, não é novidade, é um progresso, foi algo que foi construído ao longo dos anos, mas o Evangelho hoje, o Evangelho de Jesus, o sacrifício de Jesus, que morreu por todas as pessoas, por todas as famílias da terra, nos chama, não a esconder, mas nos chama a tratar, a colocar tudo diante da luz de Deus. Então, o texto vai dizer para nós assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amado, eu quero que você fique em pé neste momento, toda a igreja, e eu quero fazer um ato aqui, que não é simbólico, é um ato de fé, juntamente com os homens desta igreja, porque esse texto sagrado, ele não foi escrito para poder ser uma novela para a gente, sabe, uma novela. Gente, vocês viram o que aconteceu com a vida de Acã?
Vamos assistir o próximo episódio para ver o que vai acontecer. Isso daqui não é novela, isso daqui é revelação de Deus. E esse texto aqui, mais do que falar sobre os pecados de Acã, fala do caráter de Deus. Fala que o nosso Deus é um Deus santo. O Deus que você serve como crente, o Deus que você serve como filho e filha de Deus, é um Deus santo. Deus é santo. E esse texto mostra para a gente também que o pecado é sério. E que muitas coisas que estão dentro da nossa casa, você não vai resolver isso, talvez, precisando de uma terapia nova. Não é só uma questão de você ter acesso à terapia de ponta. Você ainda não conhece aquele pregador que ministra sobre família. Não é uma questão apenas de você passar por uma terapia, de você ouvir aquele pregador que é especialista em casamento. Não é uma questão só de você pegar e pagar um hotel e falar assim: eu vou com a minha esposa para um hotel de ponta, participar de um encontro de casamento. Todas essas coisas que eu falei aqui pode ser útil, mas não é uma questão só de você fazer isso. A questão aqui é uma questão de temor. De temor. Temor. Não é só uma questão de você ficar se mexendo, aprendendo, ouvindo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, é uma questão de temor. Aplica o temor. Traz a palavra para o coração. E aqui, queridos, eu quero encerrar aqui dizendo que assim como nós aprendemos nesse texto, esconder é terrível. Traz consequência para a nossa casa, traz consequência para a nossa família. Mas confessar é o caminho da transformação. Então, hoje eu quero fazer um ato aqui. Eu quero chamar os homens a vir aqui na frente comigo. E nós, como homens, nós vamos orar pela nossa casa. Poderia chamar as irmãs? Poderia, mas não é o caso. Eu quero chamar os homens aqui hoje. Pode sair do seu lugar, venha comigo aqui. Todos os homens, não vem aqui, pode ficar comigo aqui.